Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Daniel Una, você está aqui no canal de comunicação do Movimento Una. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a ignorância, a cegueira do materialismo, né? E a melhor forma de que eu achei assim para explicar a ignorância do materialismo, a ilusão do materialismo, é justamente Marx. Marx ele é uma ótima análise sobre o sistema ímpio capitalista, sabe? Estude Marx, irmão e irmã, é necessário, sabe? Mas para ler Marx, assim como qualquer outro autor que é materialista, que não concebe Deus, logo a essência de todas as coisas, do um que todos somos, é necessário você ler sempre nesse embate junto com o Pai dentro de ti, sabe? Assim, todas as coisas. Leia sempre questionando, irmão e irmã. Chegue às suas conclusões, entende? Então, assim como Marx, vários outros autores eu leio sempre questionando, sabe? Então, Marx é uma ótima maneira de falar num cerne, assim, do combate contra o sistema ímpio capitalista, entende? Que é materialista, ou seja, é uma ignorância, tá ligado? Uma mentira que vive a sua destruição através da verdade, a própria essência. Então, hoje eu gostaria de focar um pouco nisso, sabe? No materialismo, mais especificamente no materialismo marxista. Então, primeiramente, eu fiz várias anotações sobre esse tema e eu gostaria de repartir com vocês. O que, primeiramente? Primeiramente, velho, eu gostaria de pedir a você, você, irmão e irmã, que entre aqui no vídeo que eu fiz sobre uma apologética contra o ateísmo, para entender, sabe, um pouco sobre como combater o ateísmo, como ter essa defesa da fé, que é a apologética do ateísmo, entende? Qual é a melhor forma e qual é o melhor caminho a seguir para entender e acabar com essa ilusão, com essa maia, sabe, com essa ignorância que é o ateísmo, assim como o próprio materialismo. Eu vou deixar o link logo aqui ao lado, então antes mesmo de ver esse vídeo e continuar vendo esse vídeo, veja o vídeo sobre o ateísmo. E, primeiramente, eu gostaria de focar, eu vou dar uma passagem rápida justamente sobre isso. Como acabar com essa ilusão de materialismo? Primeiramente, é justamente mostrando a unidade que somos. O primeiro passo, sempre, para acabar com qualquer ilusão, com qualquer ignorância, é justamente compreender a unidade, entende? Com a compreensão da unidade, segue-se a compreensão da essência do um que todos somos, entende? Sabemos que somos um, todo o universo que forma a gente, sabe? É esse próprio um. Logo, esse um tem uma essência, que é o próprio um, entende? Essa essência emana vibrações e cria forma através da energia e materializa todas as coisas. Logo, a matéria ela não existe per si, ela não existe por si só. Ela tem a sua própria essência justamente através da própria unidade que ela é, entende? Não existe massa no universo que esteja fora dessa própria unidade, sabe? E essa unidade é a própria essência. Espírito quer dizer essência. Os filósofos gregos, quando falam espírito, está falando sobre isso, entende? Sobre a essência do ser. O ser é o quê? O próprio um que todos somos, entende? O próprio existir é esse um. O segredo da existência é compreender a unidade. Porque ao compreender a unidade, você compreende a própria existência. Porque o existir é um, entende? Assim como a própria vida, que é una, entende? Então, ao compreender a essência, você compreende que a matéria, ela não ela não vive nesse caos, em meio ao universo e existe por si mesma, entende? Ela tem uma essência e essa essência a rege, a própria matéria, entende? Essa essência é o Pai, Elohim, Deus, entende? É o próprio um que todos somos e que rege a própria unidade, logo rege toda a matéria, entende? O Logos divino imutável é carne, ou seja,
A própria essência emana a vibração, cria a forma e materializa o próprio logos, entende? E essa compreensão destrói a compreensão materialista. Mas eu vou seguir aqui falando sobre várias coisas. Ou seja, esse materialismo, essa ignorância, essa cegueira, até o próprio ateísmo também, é esse iluminismo sem luz, sabe? Os iluministas que negam a própria essência, negam a própria luz, que é a essência, entende? Esse racionalismo sem razão. Por quê? Porque a razão é justamente o movimento único do universo. É o emanar, criar forma e materializar a própria essência, o Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, de Gênesis 1, é justamente isso, a essência, sabe? O materialismo sem essência. Entender a matéria sem o Espírito, sem sua própria essência. A palavra Espírito significa essência. Entender os átomos sem saber o que os governa, o que os governa, sabe? O que governa o próprio movimento único do universo, o que faz a própria Terra não sair de órbita, entende? Ou sair do seu próprio eixo, sabe? O movimento de todos os planetas e meteoros e formas do próprio universo, entende? Isso é revolução sem ação, ou seja, é uma revolução sem evolução, ou seja, ela não existe no seu próprio cerne, sabe? É tentar revolucionar sem uma própria evolução, sem entender a própria evolução, sem entender o movimento único do universo e essa própria essência que o rege, entende? É por isso que a ideia desse marxismo nunca se materializou realmente, sabe? O que se materializa é justamente o logos divino imutável. E é através dele que o capitalismo vive a sua queda, entende? A sua destruição, sabe? Revolta em queda, entende? É justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre essa compreensão, sabe? Do materialismo, essa cegueira que é induzida justamente para a não compreensão da evolução, sabe? Justamente por não compreender o próprio um que antecede a todas as coisas. Quando o Heráclito fala justamente do Logos, ele está falando da razão que governa o universo, da lógica que rege a própria realidade, entende? Então, ou seja, essa própria lógica que rege a realidade é essa própria essência, entende? O próprio um, sabe? Entendendo isso, você entendeu a Deus, irmão e irmã, sabe? Entendendo isso, você entende que a matéria ela não existe por si. Ela não está em um caos e você não é resultado desse caos. Você é resultado dessa ordem, sabe? Porque o caos, ele é não existente, sabe? O acaso é não existente. A própria essência rege e sempre regeu o próprio universo. Ela antecede ao homem, sabe? E tudo isso é importante de entender antes de entrar nos argumentos de Marx, sabe? Então, agora entrando nos argumentos de Marx. Marx fala que o homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Essa ideia de o homem é o mundo do homem, esse Estado e essa sociedade produzem a religião, segundo Marx, entende? Primeira coisa a entender, meu. Marx não entendia o que é religião. Ele não sabia o que era o fator religioso. Ele não passou por isso, entende? Por essa compreensão. Por isso que ele não argumentava sobre isso. Porque ele não tinha argumentos sobre isso, sabe? Novamente, vou botar aqui um vídeo. Política é igual a religião, a qual eu falo justamente o significado da palavra religião. Mas eu vou falar aqui um pouco. Religião vem de religare, que é justamente o movimento de sua consciência, após o seu nascedouro,
ela compreender que existe essa unidade, que faz parte dessa própria unidade, e essa compreensão é religião, irmão e irmã, sabe? Todo diálogo é uma religião, sabe? Toda forma de estudo é uma religião. Todas as vezes que você para e estuda, você está em religare, porque é uma forma de consciência sua, sabe? É o estudo da própria unidade, entende? Quando Marx para e estuda o sistema ímpio capitalista, ele está, de certa forma, em religião, porque ele está analisando o seu próprio ego, analisando a própria unidade que ele é. Ou seja, ele já estando ligado, estuda para compreender a própria unidade, de uma forma da própria unidade. Logo, está em religare, entende? Ou seja, é uma religião, sabe? É isso que a palavra religião significa. É religare. É o conhecimento de ti, seu ego, com o próprio ego superior, entende? Com a própria essência, um que todos somos, sabe? Eu vou ler uma sequência de pensamentos com relação a Marx, do seu materialismo, do seu ateísmo e da sua forma de visão do próprio universo, sabe? E de como isso é tão intrínseco e errado que levar isso para sua luta hoje é justamente o que faz você ser derrotado quanto a isso, sabe? Porque só há uma forma de vencer, que é através da própria essência. É através do espírito. Através da sua comunicação do seu ego, do seu eu, com o eu superior, entende? Com Deus. Com a própria essência, sabe? Através do Logos divino imutável, Cristo, Jesus, entende? Eu escrevi várias passagens aqui com relação a isso. O movimento, isso é Engels, o movimento é um modo de existência, o modo de ser da matéria. Engels não existe, até porque ele não tinha capacidade intelectual suficiente nessa época para entender que a energia antecede a matéria. Que para a matéria existir precisa de energia. A energia não é uma forma de matéria. Ela antecede a própria matéria, entende? Para seu corpo se formar, é necessária energia. E essa energia vem dessa vibração da própria essência, entende? Ele não compreendia isso, sabe? Logo, o movimento é o próprio modo de existir. E é um modo de ser da matéria. Ou seja, mesmo estando errado, ele acerta nisso. E aí vem Marx. A essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo tomado isoladamente. Na sua realidade, ela é um conjunto de realizações sociais. Ele acha que a essência humana é um resultado da própria sociedade humana. Como existiria a sociedade humana sem a essência humana? Como existiria o próprio existir sem a essência desse próprio um que tudo é? Entende? Um que antecede o próprio um. Ou seja, um que antecede a matéria. Sabe? Porque antes mesmo do homem existir, existia a sua própria essência, que é esse próprio um, entende? Marx explica que o fator religioso na sua totalidade, pela infraestrutura econômica e social, reduzindo a uma ideologia, se dispensa na sua crítica de qualquer análise do fator religioso, ignorando a atividade profunda e toda a interioridade espiritual do crente, reduzindo-o sociologicamente, ou seja, a religião, a uma simples superestrutura ideológica da sociedade econômica e política, fazendo dela uma alienação, reflexo da alienação econômica da classe trabalhadora. Ele não entende que a própria religião provém justamente da comunicação do ser, do seu ego, com o próprio ego superior de todo um que somos, entende? Ele tentava analisar a religião como um fator sociológico, sabe? E a religião não é um fator sociológico.
a religião antecede a sociologia, e a sociologia é uma forma de religião. O estudo da sociedade é uma forma de ligação entre o homem com a sua própria essência, com o próprio um. Não existe sociologia sem entender a própria unidade, entende? E não existe o entender a unidade sem entender a sua própria essência, sabe? Marx não entendia o que significava a palavra religião. A religião é essencialmente relação com um ser no qual a consciência humana se supera e se reencontra. A doutrina do Cristo nasceu antes de tudo da sua religião, a sua experiência pessoal da santidade de Deus. Ou seja, a experiência do ego de Jesus, do próprio Cristo, com o próprio Pai, entendendo que os dois são um só. E é através do Cristo que entendemos que todos somos um só. O Cristo é o próprio elo de ligação de nós, os homens, com o próprio Pai. Porque é assim que nós nos comunicamos com o Pai, através do Logos divino e imutável, Cristo Jesus, entende? O comunismo tem um inimigo, a propriedade, mas só tem um obstáculo, a religião, Marx dizia. Então a propriedade se elevou no conceito de religião e se confundiu com Deus. Isso é muito importante de entender, sabe? A propriedade de todas as coisas é da própria essência, sabe? A humanidade se dizer proprietário de algo, proprietário privado de algo, é apenas uma ilusão, uma ignorância, sabe? Por quê? Porque o Pai é proprietário de todas as coisas e o povo de Deus só pode se dizer proprietário de alguma coisa entendendo que o Pai é o proprietário de todas as coisas, sabe? E sendo um só com o Pai, sabe? Justamente por não entender isso e não saber explicar isso ao crente, àquele que compreende a Cristo, é que o marxismo não deu certo, entende? É que a sua análise é incompleta, sabe? Porque falta justamente a compreensão da própria essência. Falta o principal, entende? Eu vou falar essa última passagem dos escritos que tem por aqui. O progresso, a liberdade do Cristo não é uma acumulação do haver, de bens, poder, conforto, mas uma marcha para a perfeição do ser, a subida da escada de Jacó, entende? O humanismo ateu marxista, que visa a libertação final dos homens, sua volta a si mesmo pela iluminação de toda a transcendência, submete finalmente o homem à tirania do homem, entende? O que isso quer dizer? O humanismo ateu marxista, que visa a libertação final do homem, sua volta a si mesmo pela eliminação de toda a transcendência, pela eliminação de toda a comunicação entre o próprio filho, a própria consciência tua e a consciência do pai, é justamente a tirania do querer egóico sobre o homem, entende? Ou seja, é a negação da própria palavra de Deus. É justamente a não existência, sabe? É o escolher a própria destruição, sabe? Porque nega a própria essência. E nega que o homem se comunique com ela. E acha que o homem pode resolver algo como o sistema ímpio capitalista através apenas da sua ignorância, da não compreensão da verdade, a própria essência. Eu fico por aqui para falar um pouco sobre isso. Quinta-feira eu volto com outro vídeo
E peço para que vocês estudem Marx. Marx é muito importante de se estudar, assim como qualquer autor que sempre questionando, sabe? Eu deixo aqui o link logo abaixo do Patreon junto com o do Apoia-se, caso vocês queiram ajudar a gente a produzir mais conteúdo, e assim como os links de outras comunidades. E até mais.